Modernizar a forma de como se relacionar com a energia. É possível uma economia de até 30% na conta de luz sem nenhum investimento inicial? Um aplicativo lançado por uma startup voltado para a Bahia permite gerenciar toda a conta de luz do usuário. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o engenheiro de controle e automação, ciência e tecnologia, o CEO da Clark Energia, responsável pelo desenvolvimento do aplicativo, Pedro Rio, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Jefferson. Tudo bem? Tudo legal. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Pedro, diminuir a conta de luz é o sonho de muita gente, principalmente empresas, não é? Que consomem muita energia elétrica. Você tem o mapa da mina, é? Muita gente pergunta algo parecido com isso, né? Na verdade, a conta de luz hoje ela tem muitos segredos, né? A gente até brinca na classe que todo mês ela chega debaixo da porta, parece uma receita de médico, a gente não entende nada, toma o remédio Sofre e aquele paga a arrepio conta, né? pela coluna, muitas vezes, né? Exatamente. Então, o que a gente se propõe num primeiro momento é tentar entregar um pouco mais de informação para o consumidor, né? Entregar um pouco mais de informação de como ele consome, onde são os vilões da conta dele, e a partir de um pouco mais de informação você consegue identificar com uma certa facilidade como economizar. Então, Mas a gente que até fala tipo... bastante... Opa, desculpa. Certo, não, tranquilo, mas assim, por exemplo, que tipo de informação normalmente as pessoas não têm em relação à conta de luz e que podem ser determinantes, assim, para a diminuição do valor Uhum. da conta? A gente acredita que existem três formas aí de você economizar energia, né? Tanto, principalmente empresa, mas também cada vez mais olhando para o residencial, mas principalmente pequenos negócios. Você pode fazer um estudo tarifário, que é onde a gente acredita que existe uma lacuna de informação muito grande. Então esse é o ponto principal para pequenas empresas hoje. Você se compara com várias tarifas de energia que a ANEEL e a Coelba oferecem e vê se você está na mais barata. Muitas vezes esse pequeno movimento tarifário que dura um mês ali de adequação, só resolvendo burocracia, pode gerar até 30% de economia. Mas depois que a gente faz essa análise tarifária, que em geral dá essa economia rápida, sem investimento e tal, a gente também analisa alguns pontos de eficiência energética e, se possível, até mesmo de instalação de energia solar, compra de energia no Mercado Livre. Então, existem uma série de movimentos aí que começam sempre olhando para a conta, comprar tarifa, se a gente está na melhor categoria, e passam pelo mundo físico ali buscando eficiência até mesmo chegar na hora de comprar energia. A gente acha que, por exemplo, comprar energia é a última etapa, né? Instalar sistema de energia solar é a última etapa depois de você já estar bem mais modernizado, bem mais adequado. A opção de escolher uma concessionária diferente nem sempre a gente tem, né? Nem sempre a gente tem. Hoje a gente tem feito um trabalho até de produzir conteúdo nessa linha, sair em alguns jornais falando sobre esse tema. O nome disso é portabilidade da conta de luz, né? Isso ainda é uma coisa muito nova no Brasil, muito antiga fora do Brasil. A gente vem brigando para isso se tornar uma verdade para todo tipo de consumidor. Quem sabe ali até 2025, até os residenciais vão poder escolher de quem comprar energia de forma livre mesmo, que é esse tal do mercado livre de energia, da portabilidade da conta de luz, mas por enquanto ainda é permitido só para grandes consumidores. Porém, né, que nem eu comentei, olhando para os pequenos consumidores, existe uma série de movimentos aí. Hoje, na Clark, a gente já estudou mais de 7 mil contas de luz e percebeu ali que mais ou menos 30% delas estão com um ajuste de tarifa para fazer, estão com alguma coisa muito boba no mundo da conta de luz para resolver. E isso muitas vezes gera economias ali, na nossa pesquisa, por exemplo, gerou economias médias de 20%, né? Então, com certeza você consegue economizar muito só tendo um pouco só de informação sobre o seu consumo. Como é que funciona exatamente o serviço que você presta? Legal. Na verdade, a gente recomenda que todo mundo baixe o aplicativo, desde consumidores residenciais até consumidores de pequenas empresas. Ele ajuda você a gerenciar melhor as suas contas. Então, a gente quer aumentar o máximo possível de informação sobre conta de luz. Então, desde saber quais são as características dela, conseguir pagar com mais comodidade, portar relatório e analisar que você está melhorando versus o mesmo mês do ano passado, parcelar contas de luz vencidas no cartão de crédito. Então, a ideia é que todo mundo tenha esse aplicativo na mão e você consiga fazer tudo da conta de luz ali dentro. E a partir dos dados da conta de luz, a gente conseguiu desenvolver alguns modelos estatísticos que a gente cruza com a conta e consegue identificar se o cara precisa ajeitar a tarifa, ou se ele precisa trocar a lâmpada para ter lâmpada de LED, ou se ele é um cara indicado para energia solar.
Então a gente roda um bocado de modelinho estatístico, alguns deles o próprio cliente pode pelo aplicativo fazer o próprio diagnóstico ali por conta própria e ver se vale a pena ou não a estratégia. Então a partir do resultado desses testes que a gente faz, a gente fala com o cliente, você tem uma recomendação de migrar, por exemplo, uma tarifa que a gente oferece muito, chamada tarifa branca. E aí, se o cliente fizer essa migração, ele pode fazer sozinho, pela informação que a gente deu para ele, ou ele pode contratar o suporte da classe para fazer toda a burocracia para ele, todo mês exportar relatórios de economia para mostrar se ele está economizando ou não. E aí a gente ganha só na economia do cliente. Então, enquanto a gente estiver ajudando ele a definir a melhor estratégia, ajudando ele na burocracia e tudo mais, a gente não ganha nada. E aí, quando chegar a primeira economia para ele, fala assim, cliente, você economizou R$100, R$20 fica com a classe, toma aqui o nosso boleto. Então, a gente só ganha no sucesso do cliente. Quais são os principais vilões de consumo de energia? Vilões e que poderiam, digamos, ser substituídos por vilões mais leves. Perfeito. Olhando para o mundo físico, né? Olhando até para os equipamentos que a gente tem dentro de casa, dentro de uma loja, tudo isso. Hoje, os maiores vilões, Fernando e Jefferson, são aqueles que mudam a temperatura, né? Então, é aquilo que muda para frio ou para calor. A gente até brinca na engenharia que a coisa mais ineficiente do mundo é você pegar calor, transformar em energia, pegar a energia e transformar em calor. Então, quando você tem um chuveiro elétrico, quando você tem um ar-condicionado, forno elétrico em padaria, câmara fria, freezer, tudo isso são vilões muito grandes. E aí tem uma estratégia para pequenos negócios que a gente gosta muito, que é uma casadinha ali de ajuste de tarifa e eficiência energética, que, por exemplo, hoje uma tarifa convencional, ela é um preço fixo independente do horário que você consome, né? Igual a nossa casa. Você consome ali, multiplica por uma tarifa, essa é a sua conta. Nessa tarifa branca, que é uma coisa que a gente recomenda muito para pequenos negócios que funcionam no horário comercial, você literalmente troca o seu preço para 3 preços. Um para de dia, um para o começo da noite e um para o meio da noite. E, em geral, os preços do começo e meio da noite são mais caros. Então, um cliente que às vezes migra para a tarifa branca, que funciona ali de 8 às 20 da noite, de 8 da manhã às 20 da noite, e só na migração ele já consegue 5% de economia, 4%, mas ele ainda tem um consumo nesse horário perigoso, esse cara, ele pode, depois que ele migra, ao invés de trabalhar a eficiência energética por 24 horas do dia, que é muito cansativo e poucas vezes dá resultado, né? Ficar se atentando para o consumo dos equipamentos o tempo inteiro. Então, ele migra para a tarifa branca e tem ali 3 horas ali que são muito perigosas para ele, por exemplo, ele pode olhar com muito mais atenção para aquele período, né? Então, a gente acredita que a maneira como você coloca o faturamento da conta, a forma como o cliente é precificado, estimula ou não a eficiência energética, né? Legal então, dentro isso. de uma tarifa branca, com aqueles 3 horários aqui, ele pode desligar um ar-condicionado por 1 hora, evitar usar um forno elétrico naquele período, usar no período anterior, e uma série de estratégias para identificar quais são os vilões das contas incluídas no mundo físico e evitar o consumo dele naquele período. Um consumo todo, digamos, otimizado, né, da energia elétrica vai depender, Exato. claro, do nível de conhecimento da pessoa, e isso, de fato, é muito importante. Pedro, para a gente encerrar, o nome do aplicativo, e ele pode ser baixado de forma gratuita? Tem algum custo? Como é? Sim. Não, ele é 100% gratuito, é até importante falar isso. Por que ele é gratuito, né? Porque a classe, ela quer identificar as contas que precisam de ajuda. Então, a gente oferece uma série de funcionalidades. Por exemplo, nesse período agora, a ANEEL, ela permite que ninguém pague a conta até o dia 31 e não seja cortado, né? Então, a partir do dia 31, as distribuidoras, como a Coelho, Grama-E, vão ser permitidas cortar a energia. Então, uma das funcionalidades que a gente ajuda lá os consumidores é parcelar no cartão de crédito todas as contas vencidas. Então, a gente está desenvolvendo uma série de funcionalidades gratuitas que ficam lá no aplicativo para a gente conseguir fomentar essa cultura de vamos olhar para a conta, vamos aprender, e não tem problema ter um consultor ali, no nosso caso, um consultor digital, para te dar esse suporte na tomada de decisão. E o nome do aplicativo é? Aplicativo, é só entrar no Clarke, né, clarke.com.br/app, e o nome do aplicativo é Clarke Energia. Se entrar nesse site, consegue baixar tanto no Google Play quanto na Apple Store. Legal, Pedro Rio, que olha, jovem e já CEO aí da Clarke Energia, responsável pelo desenvolvimento. Como? Só começando aí. Então, mas aí, longo chão pela frente, muito legal. Muito obrigado, viu, engenheiro de controle, automação, ciência e tecnologia, dando essas dicas pra gente. Pedro, muito obrigado mais uma vez e um bom dia para você.
Bom dia, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado pelo espaço. Essa conversa vai estar disponível também, logo mais, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 7h55 na Tarde FM.